Vamos orar, meus irmãos. Sim, Senhor Deus, o Teu Santo Filho, nosso Salvador, é aquele por quem a nossa alma, tanto tempo, ansiou, de forma sedenta, de forma exausta, mas que nele, a fonte de água-vida, fomos plenamente saciados. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Todos os povos são Teus e reconhecerão o Teu senhorio e curvarão os seus joelhos diante do Senhor. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos também suplicar que aquele que é a água viva venha jorrar sobre nós, saciando-nos com a Tua santa palavra, usando, Senhor Deus, de forma poderosa o instrumento que é o pregador desta noite, e aplicando, Senhor Deus, também com poder e graça esta mensagem ao nosso coração, para que ele não redunde em mero conhecimento intelectual, mas em vida que transborda, vida que cresce, vida que regenera, vida que multiplica. O Teu Santo Espírito certamente tem todo o poder para isso. Assim, Senhor Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar à frente o pastor Alessandro Gomes da Costa. Ele já foi apresentado na nossa escola bíblica dominical. Tivemos o privilégio de ouvir aí uma aula muito abençoadora para as nossas vidas. Pastor Alessandro trabalhou aqui na igreja da Vila Cristina entre 2005 e 2007, né? Aproximadamente. 2006 e 2007 foram 2 anos inteiros que ele esteve aqui. E o trabalho dele foi um trabalho que preparou a igreja para ela ser organizada como igreja autônoma, né? E meus irmãos, então, nós somos muito gratos a Deus pela vida, pelo trabalho do Alessandro, da sua família aqui. Embora já fazem 17 anos que ele nos deixou, mas certamente muitas sementes germinaram, né? E hoje nós estamos conhecendo quais foram as mãos calejadas que a lançaram à terra. Neste momento, meus irmãos, você deve estar pensando assim: eu já podia ir embora, né? Já fui tão abençoado pelo louvor que eu podia ir embora, mas o melhor vem agora, meus irmãos. Agora Jesus vai falar. E Ele vai usar a vida desse homem que está aqui do meu lado, por quem eu já intercedi. E eu quero passar a palavra a ele então, que também, faltou dizer uma coisa, tive o privilégio de ser colega dele de turma, no seminário, né? Então Deus, já sabendo de tudo, plantou uma amizade entre nós, que hoje podemos colher de uma forma muito graciosa. Deus abençoe sua vida e a palavra, viu, meu irmão? Bom dia, irmãos, graça e paz. Estar daqui é algo muito especial para o meu coração, né? De alguns rostos que eu conheço e de tantos outros que Deus trouxe para comporem hoje a igreja presbiteriana aqui da Vila Cristina. A obra do Senhor, ela não é feita por uma pessoa. O apóstolo Paulo mesmo disse certa vez, né? Que um planta, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. E que bom saber que o Senhor passou por aqui, preservou alguns irmãos e trouxe outros tantos para se somarem a este ministério que não começou com o pastor Alessandro de jeito nenhum. Outros vieram antes de mim também. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aqui, a congregação de Vila Cristina já tinha mais de 20 anos de existência, né? E a gente, nesses 2 anos, que foram os anos que nós trabalhamos aqui, também encerramos o seminário, usamos para terminar o seminário.
de fato, Deus nos deu a bênção o privilégio de participar. Só para aqueles que então não me conhecem, né? É fácil lembrar do meu nome, principalmente pelo sobrenome, né? O Gomes da Costa, que é aquela sardinha bem conhecida lá no supermercado, né? Nós chegamos aqui em 2005 e esse templo não existia, apenas essa laje que vocês estão pisando agora e nada havia aqui em cima, só os dois pavimentos de baixo. Havia um templo pequeno bem lá na frente. Depois do templo para cá havia a casa onde morava o caseiro, saudosa memória, nosso irmão Daniel, né, que nós perdemos há anos atrás. E a gente chegou com esse desafio de trabalhar aqui. E lembro que a gente criou um grupo de discipulado, trabalhamos com evangelismo na rua e tantos outros trabalhos que nós fizemos. Aí conseguimos destruir o templo que tinha lá na frente, botamos ele no chão e fizemos no andar de baixo aqui o templo provisório. E ali a gente começou, colocamos ali embaixo, lá o piso lá de baixo. Eu vi que está do mesmo jeitinho até hoje, né? E naquele momento, quando cheguei aqui, éramos eu... me desculpe por isso, vamos pedir a Deus força, né? Éramos eu, a minha esposa Jocineide e minha filha Isabela, né? Isabela tinha 2 para 3 anos no máximo e brincava por essas construções, e aí na frente ficou esse espaço todo para poder brincar com outras crianças, né? Vi agora o filho da Solange aqui também, que era pequenininho, né? Brincava junto aqui, e aquela criançada com os adolescentes, né? E a gente construiu boas amizades, né? Hoje eu tenho mais 2 filhas. A minha filha Isabela já está com 21 anos, já vai para 22 anos. A Beatriz tem 16 e a Elisa tem 13 anos. E, infelizmente, no ano passado, a Jocineide foi para a glória, né? Em julho do ano passado. Então ela está na presença de Jesus agora, né? Mas nas nossas conversas a gente sempre trazia a Vila Cristina com muito carinho em nossas conversas, porque foi ali o início da minha caminhada, da minha jornada pastoral e ministerial. A igreja me deu o suporte necessário enquanto eu fazia seminário, então ela me dividia com essa tarefa de ir daqui lá no Campo Belo para estudar e voltava para os trabalhos, trabalhar à noite e tantas outras experiências que nós tivemos aqui. Depois que eu saí daqui, irmãos, são 17 anos, eu nunca mais voltei aqui, né? E nesse tempo eu já consegui fazer outra faculdade, eu consegui fazer outros cursos também. Nos últimos anos aqui na cidade de São Paulo, meu trabalho se voltou muito para a população em situação de rua. Foram 5 anos trabalhando como capelão, outros 2 anos como gerente de projetos de acolhida para moradores de rua. A gente trabalhava focado ali na Cracolândia, com pessoas com dependência química e tudo mais. E os 2 últimos anos em que nós aqui estivemos, por estarmos gerenciando centros de acolhida, nós não pastoreamos, porque eram serviços 24 horas. E naquele momento, final daquele 2º ano, nós começamos a orar a Deus, porque o coração da gente bate pela igreja, né? O trabalho é válido. O centro de acolhida era um centro de acolhida administrado por uma instituição cristã chamada AEB, Associação Evangélica Beneficente. Mas o desejo de pastorear é muito maior, porque nós vimos a história que Deus construiu em nossas vidas. Minha esposa também estudou comigo no Instituto Bíblico, então também estava envolvida no ministério. E Deus nos abriu essa porta agora nessa igreja, na qual eu comecei no ano passado, lá em Monte Alto. Para quem não conhece, é uma cidadezinha de 60 mil habitantes. Depois de 16 anos morando aqui nessa capital louca que é São Paulo, com esse trânsito todo, Deus mandou para uma cidadezinha de 60 mil habitantes, uma igreja pequena, né? E ali meu coração encontrou muita paz. Eu sou pastor em tempo integral naquela cidade. Foi o local onde Deus me levou para passar por esse momento da perda da minha esposa, mas a igreja nos acolheu. E tudo acontece com um propósito muito claro. Se eu não tivesse a igreja como suporte naquele momento, eu não sei o que eu faria da minha vida. E a igreja me acompanhou, a igreja cuida de mim, cuida das minhas filhas, né? Minhas filhas são filhas da igreja. Então elas cuidam das minhas filhas, me dão o suporte necessário. E nós temos aí esse projeto já inicial de no mínimo 3 anos, é o meu 2º ano lá. Então quando eu recebi
convite para vir para cá, para estar com os irmãos, foi muito nostálgico. O caminho de lá até aqui e tantas outras coisas. E muitas coisas vieram na minha cabeça, principalmente quando eu pensei em o que eu iria pregar para a igreja, né? E aí eu comecei a pensar um pouco, meus irmãos, do tipo de igreja que nós queremos ser. E todos querem participar e ser de uma igreja poderosa, uma grande igreja, uma igreja que faça a diferença. Mas o problema é que esse termo, uma igreja poderosa para o nosso tempo, é que este tema se confunde com aquilo que as pessoas e muitos líderes equivocados lá fora pensam do que é realmente uma igreja poderosa. Para muitos, uma igreja poderosa, o último centro de acolhida que eu gerenciei ficava lá na Celso Garcia, bem próximo do Templo de Salomão. Então, quem já foi lá, então todos os dias eu passava em frente àquela coisa megalomaníaca, né, gigantesca, e as pessoas olham para aquilo e pensam que talvez aquilo seja uma igreja poderosa, né, por causa do seu tamanho, né? Não sei se você sabe, mas cada uma daquelas pedras veio lá de Israel, né? Foi a maior compra daquela pedreira lá em Israel que foi trazida para cá. E as pessoas podem pensar numa igreja poderosa, às vezes pela riqueza daquela comunidade na qual ela está inserida. Hoje nós temos visto as mega igrejas no nosso tempo. E daí por diante, a história da própria igreja, o tanto de tempo que ela possui, mas o que é realmente uma igreja poderosa, e principalmente uma igreja poderosa para o nosso tempo, porque nós queremos... Eu quero que a Igreja Presbiteriana de Monte Alto seja a igreja para o nosso tempo. E eu espero, nessa manhã, compartilhar com você qual é a visão bíblica para uma igreja poderosa, para uma igreja presbiteriana na Vila Cristina, poderosa para o seu tempo onde Deus a colocou. Por isso, a gente precisa voltar nos primórdios, no momento em que essa igreja começou a caminhar nessa geração pós-Cristo, né? Eu gosto muito da história lá do Tiger Woods, né, o grande jogador de golfe, que quando perguntado assim, o que ele fazia para se tornar esse grande jogador, que ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, e ele disse, ele tirou do seu bolso um pequeno livrinho, e nesse livrinho estava escrito ali assim, regras básicas, princípios elementares do jogo do golfe, mais ou menos assim, né? Ele sempre voltava às regras essenciais. E quais são as regras essenciais para que nós possamos nos tornar uma igreja para o nosso tempo? Essa mensagem é para ajustar o nosso foco. Essa mensagem é para tirar de nós o peso do que a sociedade tem buscado encontrar como igreja poderosa, e nós muitas vezes tentamos responder o que a sociedade quer sem nos perguntar o que Deus quer. E a regra básica está lá em Atos capítulo 1, de 6 a 11. Vamos ler juntos? Esse texto, Atos capítulo 1, de 6 a 11. Diz assim a Escritura Sagrada para nós. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. 40 dias se passaram desde o momento em que Jesus ressuscitou até este momento em que ele está reunido com seus discípulos. Estavam ali ceando junto com seus discípulos. E naquele momento de ceia com eles, Jesus disse aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém para que se cumprisse neles a promessa que o Pai lhes havia dado, como diz para nós os versículos anteriores ali, né? No verso 5 principalmente, na verdade batizou com água João Batista, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus disse para eles ficarem ali,
porque a promessa do Espírito Santo viria sobre eles. 10 dias depois isso aconteceu, que foi no momento da festa de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, em que o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos e milhares de pessoas se converteram. E aquele começo da igreja foi muito emblemático, porque as pessoas foram ali naquele momento marcadas por algo sobrenatural, que foi o dom de línguas, né? Cada um ouvia falar das maravilhas divinas na sua própria língua materna. O dom de línguas bíblico é isso, são idiomas. Por quê? Porque tem a ver com a manifestação e a expansão do reino de Deus para todos os povos, para todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E a igreja cumpriu o seu papel. A Bíblia nos mostra em Atos a igreja avançando de maneira poderosa, rompendo cadeias infernais e manifestando a vontade de Deus em lugares onde as pessoas antes não conheciam este Deus maravilhoso que em Cristo salvou aqueles a quem ele de fato apresentava o Evangelho. Esta igreja poderosa avançou e alcançou todo mundo conhecido, principalmente através da vida do apóstolo Paulo, um grande personagem dessa igreja. E assim a igreja rompeu as portas do Império Romano. A igreja caminhou se estruturando durante os primeiros séculos, com homens e mulheres que deram seu próprio sangue nas arenas, sendo comidos por leões, açoitados, levados a prisões, caçados como presas por seus caçadores. E mesmo nos momentos em que a história que o inimigo tentou obscurecer o andamento dessa igreja, Deus manteve essa igreja fiel, este remanescente que foi trabalhando e caminhando e nos trouxe até aqui. Ou seja, esta igreja é poderosa, essa igreja vai caminhando, mas desde o seu início, muito tem se tentado exaurir do poder dessa igreja, do que é poder realmente nessa igreja. Muito tem se tentado adulterar, macular a essência desta igreja que Jesus começou ali no seu ministério. E a grande questão que se coloca para nós hoje é como nós podemos voltar naquele momento em que Jesus está com seus discípulos e assumir as mesmas características que eles trouxeram consigo, para que possamos também obter o mesmo sucesso que a igreja teve no primeiro século e durante toda a sua história. Como é que a igreja presbiteriana da Vila Cristina pode se tornar uma igreja poderosa depois de tantos anos de existência neste lugar? É justamente lembrar os primeiros passos, lembrar da base, lembrar das regras essenciais, lembrar do que nós temos como promessa deixada para nós pelo próprio Jesus Cristo. Os discípulos, então, naquele momento em que Jesus vai ser levantado aos céus, eles perguntam para Jesus: então, esse momento da promessa que o Senhor está dizendo, vai ser o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda pensavam no reino político. Eles ainda pensavam num romper grilhões do domínio romano e assumirem de novo o trono de Davi e serem autônomos. E Jesus corrige esses irmãos e diz assim: olha, não vos compete, ou seja, não interessa para vocês os tempos ou épocas que o Senhor tem reservado para si mesmo. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diz a Escritura para nós que Jesus é levantado aos céus, e aquilo é algo extraordinário. Você já viu alguém voando? Eles veem Jesus sendo levado aos céus e ficam com seus olhos fitos, e a Bíblia diz que 2 pessoas, 2 varões, talvez 2 anjos, se colocaram ao lado deles e se perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está indo, vocês vão ver ele voltando do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subindo às alturas. Isso nos dá princípios elementares do que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é poderosa, meus irmãos, porque ela obedece à agenda divina. Veja, a agenda dos discípulos, mesmo tendo visto Jesus curar, Jesus pregando os valores do reino, Jesus falando sobre os princípios elementares do amor de Deus pela humanidade, mostrando que o reino de Deus não é deste mundo, os discípulos ainda estavam preocupados com a agenda política.
Eles ainda estavam preocupados com o Messias que assumiria o trono de Davi. A agenda dos discípulos, por tudo que viram, e agora inclusive o Jesus Cristo ressurreto diante deles, esses discípulos ainda estão preocupados com a agenda corrente da sociedade na qual eles estavam, que era a perspectiva política. E Jesus diz para eles: vocês não podem ficar preocupados com a agenda política, vocês precisam se preocupar com o que Deus está reservando para vocês. Uma igreja poderosa diante de Deus, meus irmãos, é aquela igreja que assume a agenda de Deus para ela, e não a agenda da sociedade, não a agenda da perspectiva do que o mundo espera. Nossa agenda é justamente fazer a vontade de Deus neste mundo para agradar a Deus, porque nessa expectativa de fazer a nossa própria agenda, nós estamos nos perdendo. Nós estamos falando hoje de mega igrejas que vendem pedaços no meio do templo para que você tenha área VIP para assistir cultos. Nós estamos falando de pessoas que fazem campanhas milionárias, bilionárias muitas vezes, para construírem mega templos espalhados por todos os lugares do mundo. A agenda da igreja da nossa sociedade é tentar fazer de tudo para que a igreja se torne mais palatável para aqueles que são de fora. Quantas vezes você não ouviu aquele termo: precisamos tornar a igreja relevante para a sociedade do nosso tempo? O que torna a igreja relevante é o evangelho, é a agenda divina. Não é aquilo que o mundo dita para nós, não são as nossas vaidades, não são os nossos prazeres, não são as nossas expectativas, é aquilo que Deus deseja para a igreja. E veja bem, nós estamos falando de contextos fora da comunidade presbiteriana, mas dentro da nossa igreja também. Nós precisamos começar a nos perguntar qual é a agenda que Deus tem para a igreja presbiteriana da Vila Cristina. O que Deus deseja que esta igreja faça neste bairro? Há 17 anos atrás, eu entendia naquele momento que a agenda divina envolvia pegar muitas vezes instrumentos, colocar lá fora, fazer um culto lá na rua, né? Hoje não dá mais. Hoje nós temos redes sociais aí desenvolvidas e tantas outras coisas, e a sociedade mudou no entorno aqui da Vila Cristina. Então não há como ter a mesma mentalidade de 17 anos atrás, porque o Espírito Santo sopra como um vento que ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem, mas a nós cabe ajustarmos as velas da igreja para que ela caminhe na direção que o Espírito Santo, que a vontade de Deus está mostrando para nós. E muitas vezes nós compreendemos isso, mas nós não percebemos às vezes que os ventos mudaram, que a perspectiva divina para o mundo mudou. Não há como fazer muitas coisas hoje como fazíamos há 10 anos atrás, mas nós só vamos entender isso se nós realmente assimilarmos a agenda divina para a igreja e não a nossa. E nós, por muitas vezes, na ilusão de que estamos sendo zelosos pela nossa tradição, nós perdemos a perspectiva de que aquela agenda acabou se tornando mais nossa do que do próprio Deus. Nós nos negamos a mudar certas formas de fazer as coisas, certas maneiras de cantar algumas músicas, certas maneiras de fazer a nossa liturgia. E nós começamos a nos envolver em uma bolha criada por nós mesmos, que apenas correspondem à nossa agenda pessoal, sem a perspectiva de que Deus está trabalhando todos os dias, fazendo o que o apóstolo Paulo disse para que nós fizéssemos lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Mas não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. A agenda de Deus na sua vida é diferente da sua agenda. A vontade de Deus para nós, às vezes, precisa encontrar abrigo no palácio das nossas vaidades, para que as vaidades sejam vencidas e nós experimentemos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Os discípulos ainda queriam um Messias político, mas Jesus disse: não é isso, não é disso que se trata, não é disso que se trata.
Deus tem a sua agenda, Deus tem o que Ele deseja, Deus tem o que Ele quer fazer. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para si mesmo, naquele contexto, a questão política, mas vocês vão receber poder para fazer exatamente o que Ele quer. Quer ir pregar onde quer que seja esse evangelho redentor. Então, se nós queremos ser uma igreja poderosa, irmãos, nós precisamos assimilar, assumir, encarnar a agenda divina e ter coragem de abandonar a agenda humana para a igreja. A igreja poderosa para o nosso tempo, então essa igreja que assume a agenda divina. Mas a igreja poderosa para o nosso tempo também é aquela igreja que tem a essência do seu poder na fonte certa. Nós cantamos aqui, eu não sei, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Que a gente não combina nada, mas tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Falando que nós não queremos beber de outra fonte, aquele caso daquela moça no poço, né, que encontrou Jesus. E a fonte, meus irmãos, que nós bebemos de poder para a igreja é muito clara. É o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o texto para nós: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A essência do poder da igreja está no quanto ela é cheia do Espírito Santo. Porque o quanto ela é cheia do Espírito Santo vai mostrar para o mundo a essência, as características do seu verdadeiro poder. As pessoas pensam que uma igreja poderosa é aquela que tem milhares de membros. Pensam que uma igreja poderosa é aquela que tem templos suntuosos, que tem a ver com aquelas igrejas que têm o caixa abarrotados de dinheiros, milhões e milhões em reais e dólares, seja lá o que for. Mas se esquecem que a essência do poder da igreja é a capacidade que ela tem de impactar o mundo através do evangelho. Mas pastor, para impactar através do evangelho precisa ter dinheiro. Quem lhe disse? Se você ainda não conhece, leia a história dos irmãos moravianos. Conhecidíssimos porque eles mudaram a história das missões. E quando nós falamos dos irmãos moravianos que impactaram o mundo através da missão, nós pensamos talvez numa grande igreja, numa igreja gigantesca com milhares de membros, mas nós falamos de uma igreja talvez até menor do que essa, com irmãos que simplesmente se dispuseram a orar por missões, e dali saíram missionários que impactaram muitas partes do mundo através do evangelho. Foi dali que surgiram homens que foram capazes de venderem a si mesmos como escravos para ingressarem em países onde o evangelho não era aceito, e impactaram aqueles países com o evangelho. O poder da igreja reside na nossa capacidade de mostrar Jesus para o mundo. Nós não vamos ser conhecidos pelo quão bonito nosso templo é, sobre quão bonito é o carro que o pastor da igreja dirige, sobre o quão grande é de fato, o quão moderno é o equipamento de som que nós temos. Nós vamos ser conhecidos pelo poder que Deus nos dá para pregar o evangelho e levar Jesus àqueles que realmente precisam de Jesus em suas vidas. É aí que está o poder da igreja. É aí que está realmente a essência daquilo que nós somos como povo de Deus. Entender que nós não precisamos de recursos materiais, mas nós precisamos principalmente do Espírito Santo agindo em nós, porque o nosso poder é para fazer. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então nós somos poderosos, irmãos, no anúncio do evangelho. É isso que mostra o nosso poder. Qualquer outra coisa além disso, meus irmãos, não representa a igreja. Pode ficar impressionado com essas grandes bandas evangélicas que aí estão, que cantam essas músicas que repetem, mas são vazias de qualquer teologia, de qualquer mensagem, que apenas afagam o ego, mas estão lotando ginásios, estão lotando aí grandes templos. E as pessoas, nossa, a música desse grupo de irmãos é poderosa. Não é.
se não comunica o Evangelho, se não fala do amor de Deus, se não fala de Cristo como aquele que salva, que não serve para testemunhar e alcançar as pessoas realmente para Jesus, isso não é poder, é apenas entretenimento. Isso não é igreja. Se nós queremos ser uma igreja poderosa, nós precisamos querer ser cheios do Espírito Santo. E sabe o que é a grande tristeza? Os momentos em que mais nós podemos buscar o Espírito Santo são os momentos mais vazios da igreja, tal como as reuniões de oração. Quando que é a reunião de oração aqui, pastor, na semana? Quinta-feira. A igreja fica lotada, né? Está todo mundo cheio de vontade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. São os cultos menos frequentados. E eu confesso, irmãos, eu corto na minha própria carne ao dizer isso, que nós pastores somos seduzidos por essa ideia de poder fazer a nossa igreja ser poderosa, se nós assim assimilarmos cursos de crescimento e revitalização de igreja. O primeiro curso que eu fiz quando eu saí daqui da igreja, que eu fui ordenado, foi fazer pós-graduação em plantação e revitalização de igreja. Dado pela nossa própria denominação. Muitos métodos, grandes autores. Havia ali líderes que estavam nadando na crista da onda das suas igrejas. E ainda existe, viu? Muitos métodos, muitas maneiras de fazer. Mas pouca coisa nos falando sobre como ser cheios do Espírito Santo e termos uma vida piedosa, para que a igreja pudesse crescer realmente para ser poderosa nas mãos de Deus. Isso me entristece, irmãos. Porque eu, como pastor, eu sinto a urgência que a igreja tem nos olhares de ver os bancos preenchidos, as galerias cheias, pessoas chegando. Então nós somos seduzidos pelos infalíveis métodos descritos nos livros. E todos os livros querem dizer isso: 10 passos para plantar uma igreja, 5 passos para poder fazer a igreja ser cheia. Nós somos seduzidos. Eu tenho muitos desses livros na minha biblioteca, porque eu os li, eu mastigava esses livros, tudo que tinha curso eu fazia. E aí, quando rompeu a primeira barreira no meu coração, quando eu saí, eu consegui fazer uma licenciatura muito rápida em filosofia, então foi online, aqueles cursos que a gente faz de 1 ano, que aproveita a sua grade e tudo mais, consegui fazer. E aí, como eu tive vontade também depois de fazer, também eu fui fazer direito. Aí eu fui fazer sentado na cadeira de uma universidade. Depois de muitos anos vivendo dentro da bolha da igreja. E eu me sentava junto àquelas pessoas, como vocês membros conseguem sentar. E eu vi o quanto essas pessoas estão sedentas de Jesus, irmãos. Carentes do amor de Deus, iludidas. E quando eu falava que eu era pastor, a curiosidade deles por saber essa questão de ser pastor, de igreja. E quando eu começava a falar, eles ficavam impressionados por saber que igreja não é aquilo que eles veem na televisão. Igreja não é aquele negócio que eles ouviam de que todo pastor é ladrão. E eu vi ali, ao compartilhar o evangelho, aí eu revivi no meu coração essa alegria de poder falar de Jesus e ver pessoas se converterem. Ali eu percebi o que é o poder da igreja, irmãos. É abrir as portas da igreja e sair ali fora onde os pecadores estão e ver Jesus salvando pessoas. Sabe quando foi que os discípulos experimentaram essa alegria pela primeira vez? Quando Jesus os enviou para pregar, os 70, lembram? Vão de 2 em 2. E eles foram, pregaram por todos os cantos. E quando você olha o texto, diz que eles voltaram jubilosos, felizes, alegres. E eles não voltaram jubilosos e felizes porque eles conseguiram construir muitos templos, porque eles conseguiram lotar igrejas, porque eles conseguiram comprar dos melhores instrumentos. Não, a Bíblia diz que eles voltaram maravilhados, porque ao falar do reino de Deus, os demônios fugiam, as pessoas eram curadas. Porque eles viram chegar o Espírito Santo de Deus, eles viram chegar o reino de Deus na vida daqueles para quem eles anunciavam o reino de Deus.
Se nós queremos ser poderosos nas mãos de Deus, nós precisamos entender que as portas do inferno estão ali fora para serem arrombadas de uma vez por todas, para que possamos saqueá-las das vidas que estão aprisionadas, caminhando em direção ao inferno. É isso que nos vai fazer ser poderosos para a nossa geração. E fazendo isso, irmãos, nós vamos mostrar o que é a igreja de verdade, principalmente para essa geração. Para essa geração. Essa geração que está pagando ingresso para ir ver cantor gospel cantar. Que está tirando dinheiro do bolso para ir ver pregador pregando em estádio. Que está pensando que igreja, que evangelho é simplesmente dizer que agora é evangélico, mas continuando a viver suas vidas pecaminosas, devassas lá fora. Olha o tanto de artistas, jogadores de futebol, que dizem que são cristãos, mas estão envolvidos com drogas, prostituição, vida incorreta. Que poder de evangelho é esse que não muda a vida de ninguém? Pense que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que estão sendo chamados de poderosos, pregadores mirins, blasfemos. E nós estamos falando que isso é poder de Deus. Uma igreja poderosa nas mãos de Deus é aquela que é de fato anunciante do reino de Deus para os pecadores, e essa mensagem ela não é palatável, ela não é saborosa na boca, porque ela fala de pecado, de arrependimento, ela não amacia, ela não afaga o ego de ninguém. Eu digo para você, nós precisamos indicar e voltar ao hábito da leitura. E se há um livro que eu posso indicar além da Bíblia, e que eu sempre falo desse livro, que você deveria ler em algum momento na sua vida, é O Peregrino, de John Bunyan. E John Bunyan ele fala do cristão, que é o personagem principal. E o livro é mais ou menos uma alegoria de como é a vida de Jesus e começam a sua jornada até a cidade celestial. E um dos momentos em que o peregrino, que o cristão está passando pela cidade, ele passa por um lugar chamado Feira das Vaidades. E a tentação na Feira das Vaidades é comprar alguma coisa para poder saciar, é passar pela Feira das Vaidades sem adquirir absolutamente nada dali. E como é triste saber, irmãos, que a igreja se tornou a própria Feira das Vaidades no nosso tempo. Onde os cristãos ostentam, onde o evangelho não é mais pregado, e ninguém mais é desafiado a mudar de vida. Isso não é uma igreja poderosa. Essa é uma igreja derrotada, que por mais suntuosa que seja, apenas carrega dentro de si morte e destruição, tal como Jesus disse aos fariseus, são sepulcros caiados. Eu estava vindo da casa do pastor Fábio para cá, e eu passei por um lugar que eu gostava muito de ir quando eu morava em São Paulo, que é o cemitério ali da Consolação. Gostava de ir por causa daqueles grandes monumentos. É um dos maiores espaços com obras de arte ao ar livre da América Latina. Eu gostava de passear ali dentro para ver aquelas esculturas, e é fascinante. Existem algumas que realmente deveriam estar em verdadeiros museus, de tão lindas que são. Mas o que há por dentro? Morte, podridão, um ambiente fétido, onde a vida não brota. Nós precisamos querer ser essa igreja viva por fora e por dentro também. A igreja poderosa para o nosso tempo, então, é essa igreja, irmãos, que assume a agenda divina. A igreja poderosa para o nosso tempo é essa igreja que tem a essência do seu poder no Espírito Santo. E por fim, a igreja poderosa para o nosso tempo é a igreja, meus irmãos, que de tudo isso carrega consigo a mensagem da esperança. Quando Jesus é levantado aos céus, aqueles dois varões se colocam ao lado daqueles irmãos, e o que diz para eles? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, esse Jesus vai voltar. Esse Jesus vai voltar. O evangelho transforma a vida das pessoas. O evangelho traz para a vida das pessoas, meus irmãos, essa nova perspectiva do que é viver. Mas a mensagem do evangelho completa também traz esperança ao mundo, porque fala que Jesus vai voltar.
E esta mensagem é uma mensagem de esperança, porque ela nos faz caminhar todos os dias, superando cada um dos obstáculos, sabendo que a nossa vida neste mundo é transitória. De que o que nós vivemos aqui, falou-se muito de eternidade na nossa liturgia, não se compara àquilo que viveremos eternamente com Jesus. Ele vai voltar. Ele um dia, meus irmãos, no abrir e fechar de olhos, nós veremos os céus se abrindo, o tocar da trombeta soará, e nós veremos os céus abertos, Jesus vindo na sua glória, e os anjos à sua volta dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele momento as nações se prostrarão diante do Senhor. E quando João tem o vislumbre, parece que ali em Apocalipse, nós temos as cortinas se abrindo apenas um pouco, para que nós tenhamos o vislumbre do que será essa eternidade. Mas do que se diz essa eternidade, é que já não mais haverá choro nos olhos. Ali nós vamos ver a alma daqueles que morreram por causa de Jesus, as dores, as angústias, as perdas que nós temos, tudo isto vai ser superado. As angústias, as guerras, essa corrupção, todas as tristezas, a depressão, as amarguras que você vive, tudo isso vai cessar. Não vai ter mais missões, irmãos, porque ali naquele momento nós vamos ter Jesus, e estaremos ao seu lado, e todos os salvos estarão reunidos em volta do Cristo ressurreto, para viver as maravilhas das belezas e das glórias e das doçuras da eternidade, em ruas de ouro, onde não vai haver mais tudo isso pelo qual nós passamos neste mundo, irmãos. E nós temos esta mensagem. Nós temos esta mensagem para os pecadores que aí estão, para as pessoas que vivem deitadas nas ruas, para as pessoas que estão tendo seus casamentos destruídos, para os leitos dos hospitais abarrotados de doentes terminais, para pessoas depressivas. Nós temos essa mensagem de esperança para aqueles que choram a perdas dos seus entes queridos. Nós temos essa mensagem de esperança para os que se afadigam nas suas próprias vaidades, pensando que as alegrias são apenas para este mundo, e vivem iludidas, não são completas. E nós, com esta mensagem, não podemos nos esquecer que esta mensagem da vida eterna é o que traz aos corações esperança. Esta é a igreja poderosa para o nosso tempo. Nós estamos vendo, irmãos, o nosso país, nós temos visto países autoritários, nós temos visto países em guerras, e como igreja nós temos que anunciar: olha, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A você que está aqui nessa manhã, eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Mas eu quero dizer para você: vai passar. O nosso sofrimento tem dia e hora para terminar. Como cristãos, nós passamos por muita coisa, irmãos. Muita coisa. Mas a nossa alegria é ter a mensagem da esperança. Eu me lembro do testemunho de um cantor que ele é cego, nasceu cego. Olha o que a mensagem dessa esperança traz para o nosso coração, que poderosa que é. E sempre que eu lembro desse testemunho, eu fico bem tocado, porque ele nasceu cego. E as pessoas têm dó dele. Tem dó dele porque ele nunca pôde ver a luz do sol. Ele nunca pôde ver o brotar, o desabrochar de uma flor. Ele nunca pôde ver o rosto dos seus filhos, da sua esposa. Irmãos, ele nunca pôde ver sequer uma barata na frente dele. Ele nunca viu nada, apenas escuridão. E ele no seu testemunho disse assim: as pessoas têm pena de mim, mas as pessoas não sabem o quanto eu sou privilegiado. Porque a primeira pessoa que eu vou ver na minha vida, ao abrir os meus olhos, vai ser Jesus. Essa mensagem da esperança, irmãos. Não importa o que você passa, o quão terrível seja a sua vida. A mensagem da igreja poderosa
é aquela que traz esperança para nós entendermos que tudo isso vai passar. Que igreja nós queremos ser para o nosso tempo? Precisamos ser essa igreja com a agenda divina. Precisamos ser essa igreja cheia do poder do Espírito Santo, com esta mensagem de esperança. A gente pode, nesse dia de aniversário da igreja, aplicar isso de várias formas. A primeira delas é perguntar a nós mesmos se nós fazemos parte dessa igreja. Se você já entregou seu coração para Jesus de tal maneira a experimentar tudo isso que eu falei aqui. Essa é a verdadeira igreja, essa é a igreja para a qual Deus está te chamando para fazer parte. Se você não entregou seu coração, isso não vai fazer sentido para você. Mas Deus está te chamando para fazer parte disso daqui. Desse tipo de igreja. Então aceite como seu Salvador o Senhor Jesus no dia de hoje, para que você experimente o poder do Espírito Santo, para que você entenda o plano de Deus para a sua vida, a agenda dele para você, para que você saiba exatamente o que é ter esperança de verdade em meio a esse caos que a sua vida está. Mas para aqueles que têm Jesus, para nós como igreja de Vila Cristina, a aplicação é muito clara. Vamos parar um pouquinho, nos assentar e perguntar se nós estamos vivendo a agenda de Deus para essa igreja aqui. Se o que nós fazemos como igreja, nós o fazemos por causa da vontade de Deus. Se todas as atividades elas estão de acordo com aquilo que Deus deseja para a igreja. E se houver dúvidas, vamos parar e vamos orar. E não vamos parar de orar, não vamos parar de buscar o Senhor enquanto Deus não nos mostrar o que Ele deseja de nós como igreja. Lembram de Moisés? Senhor, não nos deixe arredar o pé daqui se o Senhor não for conosco. Deus, não nos deixe fazer mais nada se o Senhor não for conosco. A gente pode aplicar essa palavra também, perguntando para nós, qual é o poder da igreja da Vila Cristina hoje? O quanto nós temos falado de Jesus, o que nós temos usado, o que nós temos entendido como meio para levar Jesus às pessoas? Qual foi a última conversão? Qual foi a última vez que pregamos o Evangelho? Qual foi a última vez que nós comunicamos a Jesus? E podemos também nos perguntar o que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo para levar esperança às pessoas. Com quantas pessoas você cruza todas as semanas quando vai para o trabalho, quando está na escola, na faculdade, seja onde for? Quantas dessas pessoas experimentam coisas terríveis em suas vidas? E você, tendo a mensagem da esperança, o quanto você foi amoroso o bastante para dizer para essas pessoas, tudo isso vai passar. Você só precisa de Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe e ajude a Igreja Presbiteriana da Vila Cristina a ser verdadeiramente essa igreja poderosa nas mãos de Deus. Obrigado, irmãos.